Quero cumprimentar os amados irmãos com a boa noite, debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Amém? É nossa noite de estudo bíblico e culto de oração. Tendo apresentado os nossos pedidos em oração diante de Deus, talvez convenha que agora até perguntemos a nós mesmos: como é que vai a sua vida de oração? Você é conhecido como uma pessoa que ora? Eu gostaria de me reportar a um texto bíblico onde no livro de Juízes, no capítulo 16, no versículo 28, nós vemos um homem orar. O texto bíblico diz assim: Ó Senhor Deus, lembra-te de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma só vez eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos que eles arrancaram. É a oração no último dia de vida que Sansão faz. Vamos orar? Feche seus olhos. Queremos louvar e bendizer o teu nome, Santo Deus, por aquilo que tu és na nossa vida e pelo modo como o Senhor nos conduz cada dia e nos ajuda, ó Deus, a estar buscando a tua face em oração, pedindo direção em cada momento sobre cada situação que precisamos decidir. Muito obrigado pela presença do teu Santo Espírito em nós, que nos guia em toda a verdade. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Te agradecemos por este momento e pela tua palavra, te pedindo que nos ajude a explicá-la, explaná-la, para que sirva para a edificação dos teus servos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Essa oração que acabamos de ler, como disse, foi a oração feita por Sansão. A oração feita por ele no último dia da vida dele. Eu devo dizer que Sansão é um dos juízes na Bíblia que tem mais texto bíblico sobre ele. São 3 capítulos dedicados a ele em um livro que tem apenas o quê? O livro de Juízes tem apenas 21 capítulos, 3 é dedicado a Sansão, dentre tantos juízes. Sansão ele é conhecido na Bíblia, aliás, desde criança. As crianças gostam de ouvir história desse herói da fé. A Epístola aos Hebreus o cita como um dos heróis da fé. Mas ele é conhecido pela sua força. Devo dizer que antes mesmo dele nascer, um anjo aparece ao seu pai e à sua mãe e fala a respeito desse menino que iria nascer e que seria um líder em Israel, posto que, como diz no capítulo 13, verso 5, parte B, ele iniciaria a libertação de Israel da mão dos filisteus. Perceba que Sansão era um líder. E sendo líder, havia de se esperar dele um exemplo maior, melhor em termos de vida de oração. Mas eu devo dizer que Sansão, ele não levava uma vida assim. Ele foi líder em Israel durante 20 anos. O que se percebe no texto bíblico é que durante essa liderança dele,
ele teve algumas dificuldades na vida, como crente, como servo de Deus. O texto bíblico, nesses 3 capítulos, relatam que dentre tantas dificuldades que Sansão teve, ele teve dificuldades com mulheres estrangeiras. Ele desce a Timnate e pede a seu pai e sua mãe para que peça a mão de uma jovem filisteia como esposa para ele, desprezando inclusive o que o texto bíblico diz lá em Deuteronômio capítulo 7, versículos 2 e 4, e antes dele mesmo, Êxodo 34, 16, que não admitia casamento misto entre o povo de Deus, Israel, e as nações vizinhas ali. Como líder do povo de Deus, Sansão não honrou essa sua condição de nazireu de Deus. O texto bíblico em Números, capítulo 6, versículo 7, capítulo 19, versículo 11 a 20, traz alguns parâmetros para que alguém que se encontrasse na condição de nazireu de Deus cumprisse. Sansão despreza isso, sendo um líder do povo de Deus. Sansão, ao que pese o texto bíblico, denuncia da margem para percebê-lo envolvido com bebidas, envolvido com festas, como disse, com mulheres estrangeiras, inclusive prostituta. Mas também, num dado momento que ele mata um leão, depois ele volta ao corpo em decomposição do leão e ali está uma colmeia de abelha. O nazireu, ele era proibido de tocar em mortos. Sansão despreza tudo isso. A pergunta que fazemos a essa altura dessa exposição é: por que Sansão enfrentou tantas dificuldades na Bíblia? Ou melhor, na vida. Por que ele enfrenta tantas dificuldades? O que nós percebemos, amados irmãos, é que, não obstante fosse um líder do povo de Deus, Sansão era pouco dado à oração. Na realidade, nós vamos encontrar Sansão orando, pelo menos no relato bíblico, apenas 2 vezes em toda a sua vida. Uma, e interessante, uma quando se vê ameaçado de morte, depois de vencer e matar mais de 1000 filisteus com uma queixada de jumento, conforme está registrado no capítulo 15, a partir do versículo 17. Sansão ora. E o outro momento que Sansão ora é esse momento que lemos aos irmãos no último dia de sua vida. Porque Sansão enfrentou tantas dificuldades no relacionamento com Deus, na obediência à palavra de Deus, em cumprir o voto de nazireado que Deus lhe deu. As dificuldades é simples de dizer. O relacionamento de Sansão com Deus era um relacionamento muito superficial. Muito superficial. Sansão não era um homem de oração. A propósito disso, como vai sua vida de oração? Como você se vê diante disso? Eu devo destacar que os judeus, ainda que formalmente, eles tinham por hábito orar pelo menos 3 vezes ao dia. Sansão, como israelita, como povo de Deus, como líder do povo de Deus, ele não era dado à oração. Ao que pese, a gente percebe na vida de Sansão que ele era uma pessoa um tanto extemporânea. Ele não tinha assim um plano de ação muito bem definido para a sua vida. Ele não tinha uma trajetória crescente. Queridos, eu devo dizer que Sansão tinha sérias dificuldades por não
desenvolver uma vida de oração com Deus. Havia momentos em que o Espírito do Senhor o tomava e quando ele sentia toda aquela força, o entendimento de Sansão, até porque fora dito aos seus pais, navalha não passará pelo seu cabelo, pela sua cabeça, em face dele ser nazireu de Deus. Talvez o entendimento de Sansão era que a força dele estava nos cabelos, quando na realidade a força de Sansão não estava nos cabelos. Cabelos não é suficiente para dar força a ninguém. Talvez Sansão tivesse dificuldade, ainda que como líder do povo de Deus, de entender onde estava a sua força, onde estava o seu vigor, onde estava a pujança dele nos momentos de arrobo, quando ele conseguia vencer qualquer dificuldade. Essa força, essa coragem vinha de Deus. Hoje em dia também muitas pessoas às vezes vivem isso. Não têm a capacidade de compreender em que reside a sua força. Alguns olham para o seu emprego, para a sua família, e não conseguem ver que toda a força, toda a coragem, todo o poder de vencer na sua vida vem de Deus. O que é que nós podemos aprender com essa história de Sansão, queridos? Nós poderíamos falar muita coisa aqui sobre Sansão. Sansão serve de base para a gente falar sobre criação de filho, sobre um filho obediente ou não. Tanta coisa a gente poderia falar sobre ele. Mas eu queria tocar somente nesse ponto. A vida de oração de Sansão. E a lição que eu tiro para a minha vida, e gostaria de sugerir para a sua, é que à medida que nós desenvolvemos um relacionamento com Deus durante toda a nossa vida, não buscando a Ele apenas nos momentos de dificuldades, nós temos tudo para crescer em todas as áreas da vida, debaixo dessa bênção de Deus. Sansão só buscava ao Senhor nos momentos de dificuldade. E nos momentos de dificuldade, oração deixa de ser oração. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós devemos buscar ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. Procure desenvolver a sua vida de oração. Procure crescer com Deus na sua vida de oração. E você perceberá que o que Deus tem para você é muito mais do que o que você pode imaginar. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar agradecendo. Queremos te agradecer, Santo Deus, pelo doce privilégio que temos em podermos falar contigo. Que na minha vida e na vida de cada servo teu, Senhor, a oração não seja apenas uma válvula de escape nos momentos em que nos vemos em perigo, Senhor. Não, meu Senhor. Mas que a oração faça parte do nosso dia a dia e que nós possamos desenvolver esse relacionamento diário contigo com alegria, Senhor, e não como um peso. Não, meu Senhor. Nós precisamos da tua ajuda para entender, ó Deus, que à medida que falamos contigo e nos relacionamos contigo, isso é bênção da tua parte na nossa vida. E que possamos nos alegrar nisso, Pai. Te agradeço pela tua igreja reunida, que ouviu a tua palavra nesta hora. Que o Senhor nos ajude a estar te buscando com todo o nosso coração, Senhor. Muito obrigado pela bênção do culto desta noite. Nos dá uma noite em paz na tua presença, nos guardando de todo mal, Senhor. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque muito que há dentro de mim
necessita ser mudado, Senhor. Sim, porque muito que há dentro do meu coração Senhor, necessita mais de Ti. Que essa seja a minha e a tua oração. Amém, irmãos? Tenhamos uma boa noite em nome do Senhor Jesus. Amém?